Boa noite, bem-vindos a todos, bem-vindos a mais um encontro, nosso encontro mensal, né, de como resolver seus problemas. Deixa eu acertar isso aqui, pronto, beleza. Gratidão pela presença de todos, né, as pessoas que estão aqui no Zoom, na sala do Zoom, as pessoas que estão aqui também entrando no Instagram, que legal que vocês estão chegando, estão todos chegando. E gostaria, né, deixa eu tirar isso com um pouquinho disso aqui. Para a gente começar, só saber um pouquinho de vocês, como é que vocês estão. Primeiro, de onde vocês são, né? De que cidade vocês estão falando, vocês estão se conectando. Sempre é bom saber de onde as pessoas são. Tanto o pessoal aqui do Instagram, como aqui o pessoal do Zoom, do Rio de Janeiro, legal, deve estar mais quente que São Paulo. Porto Alegre deve estar frio. Aqui em São Paulo ainda está um pouquinho frio. Santa Catarina, legal. São Paulo, São Paulo de novo, opa. Quem mais? Três Corações, Minas, que legal. Deixa eu ver alguém aqui no Instagram colocou alguma coisa. João Pessoa, que legal, cidade muito gostosa. Rio Grande do Norte, que legal. Recife, muito obrigado. Jaguarão, isso é Rio Grande do Sul, olha, muito bonito. Minas Gerais, tem gente aqui do Instagram respondendo também. Minas, do Rio de Janeiro, que legal. Obrigado, vocês estão todos aqui. Paraná. Então vamos lá, vamos para o assunto o que interessa mesmo, né? Que é esse encontro que eu faço todos os meses. Deixa eu pôr aqui, vou voltar aqui para o... Pronto. Qual que é o assunto que eu decidi falar, né? Sempre lembrando, né, que o propósito desses encontros é passar para vocês informações, né, ensinamentos, dicas que a gente tem recebido do GAN, o Movimento da Era Dourada, de Emma Bhagavan, para a sua vida prática, para coisas que possam te ajudar no seu dia a dia. A gente sabe que a vida é muito corrida, muitos desafios, né, é um desafio atrás do outro. Mas se a gente entender, receber, souber usar esses ensinamentos, essas dicas, a gente pode tornar as coisas mais, vamos dizer assim, mais leves, mais fáceis. Mas aqui eu estou saindo aqui um pouquinho dessa parte prática e para o tema de hoje, e entrando num assunto, vamos chamar assim, mais místico. Tá? E por que eu resolvi fazer isso? Acho que é importante a gente entender, né, o que a gente está fazendo aqui. Tá pegado, Gabriel? Tá, só um momentinho, por favor. Eu esqueci de fazer uma coisa aqui. Feito. Então, o que é importante é a gente entender o que nós estamos fazendo aqui. Qual que é o objetivo de a gente estar nesse planeta, nessa vida, nessa Terra, o que seja. Porque se a gente entender isso, talvez a gente fica mais fácil também vocês perceberem o que está por trás de todo esse trabalho que é do GAN, do Movimento da Era Dourada, e por que ele existe. E essa pergunta, né, que o título, né, você não está aqui por acaso, o verdadeiro propósito da existência humana. Isso é decorrência de um encontro, todo mês, né, as pessoas que fazem parte do chamado 81.000 Diksha Yagna, todo mês, uma vez por mês, a gente tem um encontro com o Bhagavan, com o Shri Bhagavan. E nesse encontro ele responde as nossas perguntas. E teve uma pergunta que está ligada a isso, que é a seguinte, né? A pessoa perguntou, querido Bhagavan, por que o universo produziu a existência humana? E além de gostei muito da pergunta, eu fiquei surpreendido também com a resposta que ele deu. E eu gostaria de compartilhar um pouco disso com vocês, com esse objetivo, né? A gente entendendo esse propósito do ser humano, a gente pode entender melhor por que é tão importante o nosso crescimento, porque é tão importante a gente evoluir em consciência. A gente não está aqui para algo pequeno, não, a gente está aqui para algo bem grande, vocês vão entender. Tá? Vamos lá. Eu vou tentar aqui do meu melhor explicar o que Bhagavan falou de uma forma simples, não com o mesmo conhecimento dele, ou mesma experiência, né? Aqui eu só tenho informação, ele tem experiência, que é algo bem diferente.
Então eu vou tentar compartilhar isso da forma mais clara possível e depois no final a gente vai vou estar tirando suas dúvidas, tudo bem? Então vamos lá. Então, o que ele foi falando? Primeiro temos que entender que o universo ele é formado por, ele usou o termo diferentes camadas, ou que a gente pode chamar de diferentes reinos. Quando eu estou falando de universo, estou falando desse universo físico, eu estou falando desse universo espiritual, tá? Estou falando de tudo. Esse imenso universo, ele tem diferentes reinos. E cada reino tem, vamos dizer assim, chamado vibrações diferentes, né? Onde, para você entrar nesses reinos, então vamos dizer assim, a gente pega a Terra como um reino, seria o plano zero, né? Então você tem reinos mais elevados, porque para você entrar nesses reinos, o que precisa é de amor. Tá? Existe uma chave e essa chave se chama amor. E segundo o Bhagavan, que ele estava nos explicando, uma pessoa aqui na Terra, um místico, né? Quando eu falo místico, alguém que teve um trabalho profundo espiritual, uma pessoa cujo coração floresceu, né? Ou seja, ele é uma pessoa que está experienciando o amor. Quanto mais fundo ele vai indo em sua consciência, nós temos o universo, né, que são esses vários reinos, mas nós aqui, através da nossa consciência, quanto mais fundo a gente vai indo nela, do nosso inconsciente, chegando no inconsciente coletivo, na consciência universal, a gente acessa esses reinos. E para acessar esses reinos, a gente precisa de amor. Quanto mais elevado é o reino, né, quanto mais profundo que você quer ir na sua consciência, mais amor é necessário. Então ele começou explicando assim. E ele comentou algo, né, que o universo em si, ele é amor. O universo, ele está cheio de amor. Ele é preenchido com esse elemento chamado amor. E aí vem a resposta, quando pegando mais qual o propósito da existência humana, que é a parte que me surpreendeu, tá? Onde ele respondeu, né? O propósito da existência humana é preencher o universo com amor. O propósito da existência humana é preencher o universo com amor. Ou seja, nós somos fonte dessa energia, desse elemento, dessa energia que se chama amor. E a gente alimenta o universo com isso. A gente é uma árvore, né, que está plantada aqui para dar esse fruto chamado amor. E segundo ele, se essa árvore não dá o fruto, é uma existência sem sentido. É uma existência que é perdida, praticamente uma vida perdida dentro desse ponto de vista, a gente está falando do universo, desse ponto de vista mais espiritual. Ah, legal, então preciso aprender a amar mais, eu preciso aprender a desenvolver mais. Mas aí que o Bhagavan começou a explicar melhor o que vem a ser esse amor. Esse amor é um amor que ele chama de incondicional. É um amor sem causa. Ele não é o amor que a gente pode sentir por um filho, né, por um familiar. Não é um amor que você pode ter pelos seus pais, ou esse amor entre casais, né, homem e mulher. Né, não é esse amor. Porque, segundo ele, no plano que nós vivemos hoje, né, na Terra, nesse plano, vamos chamar, básico, o nosso amor, que é o único amor que nós temos que é possível, é o chamado amor condicional. Devido ao nosso nível de consciência hoje, a gente só é possível ter um amor condicional. E tudo bem ser assim, porque isso é em função do nosso nível de consciência. Né? Como eu coloquei aqui antes, né? Tá, o amor... Opa, está aqui mais para cima. Tá?
ele é de acordo com o seu nível de consciência. Então, hoje, né, nós aqui nesse planeta, a gente consegue ter um amor que é chamado amor condicional. Como assim um amor condicional? Aquele amor está mais ligado a um apego, é um amor que, se você fizer isso, eu amo você, tá? É nesse sentido, eu amo ele porque ele é meu filho, eu amo ele porque é meu pai, tá? São sempre condições, e tudo bem, funciona, ajuda, a gente precisa disso também. Mas entendam, é um tipo de amor ainda básico. Para ir para níveis mais elevados, a gente precisa de um outro tipo de amor, que é esse chamado amor incondicional. É um amor sem causa. Realmente, um amor, talvez, para eu estar explicando, é até meio difícil, porque, confesso, não sou nesse nível. Bhagavan ama e Bhagavan estão, mas não estou nesse nível. Então, eu só posso repetir coisas que ele falou. E ele mesmo comentou que o amor, esse amor incondicional, não é um amor que dá para explicar. Ele falou até que é um amor que você pode falar o que não é. É mais fácil falar do que não é do que é. Né? Porque é um tipo de amor que a gente não tem essa experiência ainda. Então ele fala, né, ele falou que esse amor incondicional, ele não é um apego. Ele não é um carinho que você pode demonstrar para algumas pessoas. Ele não é aquela preocupação, talvez aquela preocupação de um pai, de uma mãe em relação aos seus filhos. Não é esse amor. Tá? O cuidado que você tem com as pessoas que você gosta, com os entes queridos, não é nada, não é este amor. Esse chamado amor incondicional é um amor que se tem por tudo e por todos. É indiferente o amor que essa pessoa de um nível mais elevado pode ter em relação ao filho, né? Não tem diferença do amor que ele sente pelo filho e amor que ele sente por um desconhecido. O amor que ele sente pelo companheiro, companheira, ou o amor que ele pode sentir por um animal, por uma árvore. Tá? O amor que ele está falando é esse. É um amor que não tem limites, é um amor que não tem barreiras, que não depende de uma condição social, que não depende de uma língua, de uma cultura, de um país. Tá? Percebe? É algo que a gente não tem ainda, né? Tá? Mas é possível. Então, esse amor incondicional, que quanto mais a gente vai se aprofundando no nosso nível de consciência, quanto mais a gente vai acessando esses níveis mais profundos de consciência, inconsciência coletiva, inconsciente coletivo, né, uma consciência coletiva, consciência universal, tá? Para poder chegar nisso, a gente precisa desse amor incondicional. E quanto mais amor se tem, mais fundo você pode ir. Quanto mais amor se tem, mais você pode chegar em reinos que ele chama de mais elevados, dentro desse universo, né, que a gente não conhece nada desse universo. Tá? Agora, o que será? Tudo bem, a gente não tem esse amor. Mas o que a gente pode fazer? O que é possível fazer para talvez desenvolver isso, crescer mais nesse chamado amor? Primeiro, tá, dentro do nível que nós estamos, primeiro é necessário crescer em consciência. O que é crescer em consciência? Aliás, quem já assiste esses encontros, né, que a gente já faz aqui, já tem feito há mais de ano, ou que participa dos nossos encontros de transferência de Ananda, ou estado de pico, ou já participou dos cursos como Unidade Vaidyananda, por exemplo, né? Principalmente o Unidade Vaidyananda, né? Se fala muito de consciência. O que é? É você ter consciência de você mesmo. Ter consciência do seu mundo interior. Ter consciência dos seus pensamentos, de como a estrutura do seu pensamento gera as suas emoções,
e como a estrutura do seu pensamento gera suas experiências internas, né? O que você sente, tá? Coisas que você acredita como certas, coisas que você acredita como erradas, as histórias que você tem sobre vários eventos da sua vida. Quando eu falo histórias, aqui eu estou falando daquilo que você foi criando em função de vários eventos que você passou pela vida. E ter consciência disto. E principalmente, quanto mais você vai se olhando, você vai entrando em contato com algo que todos nós temos, que é uma dor, que é um sofrimento, né? Esse é o termo que ele usa. Sofrimento. Todos nós temos algo, tá? Ou eventos na vida que gerou sofrimento. E esse sofrimento, essa dor, essa mágoa, ainda está vibrando dentro de nós. E segundo o Bhagavan, né, muitas vezes eu tenho que falar assim, segundo ele, estou passando aquilo que ele me falou, porque a experiência dele é algo totalmente diferente da nossa. Segundo o Bhagavan, quanto mais você vai se aprofundando e você tendo consciência desse seu sofrimento, dessas suas mágoas, das suas dores, ele fala que como se uma mágica acontece. Quanto mais você se aprofunda nisso, você pode chegar naquilo que ele chama do êxtase. Você chega na alegria sem causa. E no momento que você começa a ter mais consciência disto, né, você vai chegando, podendo passar desse estado, desse sofrimento, você também começa a reconhecer que o seu sofrimento, ou a sua dor, ou a sua mágoa, também é igual das outras pessoas. Não é que existe apenas a sua mágoa, que existe a sua dor. É a dor de todas as pessoas. É a mágoa de todas as pessoas. É o sofrimento da humanidade. Você percebe que nesse nível todos nós somos iguais. Que todos nós temos as mesmas desilusões, as mesmas insatisfações, os mesmos problemas não resolvidos, tá? Que tudo traz essa carga emocional que a gente chama de sofrimento. E no momento que você reconhece isso, no momento que você reconhece isso, que o meu sofrimento é igual ao do outro, o motivo pode ser diferente. O que gerou isso pode ser algo totalmente diferente, mas a experiência em si é igual. E no momento que isso é reconhecido, que o meu sofrimento, você também tem o mesmo sofrimento que eu tenho, aí que o coração começa a se abrir, começa a florescer. Aí que o amor começa a crescer dentro de nós. É um trabalho isso? É fácil isso? Não vou dizer que é fácil. Tem um caminho que pode facilitar, que eu já vou falar daqui a pouco. Mas o trabalho nosso de desenvolver a consciência sobre nós mesmos não é um trabalho fácil. Porque nós aprendemos a sempre olhar para fora. Lógico, você tem que olhar as coisas aqui no mundo aqui fora. Você tem que resolver as situações aqui fora. Você tem que fazer o seu trabalho, entregar o seu trabalho aqui fora, tá? Sem dúvida. Mas quando a gente fala do mundo interno, não é um mundo que você tem que fazer alguma coisa. É um mundo que você tem que estar consciente, tem que estar contemplando o que está acontecendo. E é nessa descoberta interior, que você vai se conhecendo e você vai percebendo que nesse nível interno nós somos todos iguais. Aí você começa a se reconhecer nos outros. E aí que a gente chama que o coração floresce, se abre e o amor incondicional, que é aquele amor, né, que eu falei antes, que é o elemento principal do universo, começa a crescer dentro de você. Gente, deixa eu dar
Vou abrir aqui. Para esse momento, eu vou agora abrir para perguntas. Tá? Tá claro o que eu estou falando para vocês? Porque eu estou falando de algo que, como eu falei, é um nível, podemos dizer assim, mais místico. Não estou falando de um nível prático. Mas eu também, uma coisa, se a gente entender que isso é o que falta para nós, humanos, e é isso que, essa falta de amor que está causando esse caos todo nesse mundo, tá? A gente pode falar, bem, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelo que está acontecendo aí. Porque nós, esse ser, a humanidade, esta árvore, ou essas árvores dessa floresta chamada humanidade, não está dando fruto. Não está dando fruto chamado amor. E por causa disso, a humanidade está causando toda essa confusão no mundo. Senão, vamos dizer assim, nós estamos caminhando, se a gente continuar assim, para uma destruição. Então, a gente precisa desenvolver essa energia. Nós precisamos chegar nesse amor incondicional. Aqui está sendo dado um caminho. Um caminho de que nós, por nós mesmos, podemos fazer. Como estar consciente se a vida nos deixa tão material? Legal. Primeiro, você tem que se dar um tempo para você mesmo. Né? Que seja 3 minutos no dia, 7 minutos no dia. Para, senta, fecha os olhos e observa. É só isso. O que você, no início, talvez você vai perceber? Um monte de pensamento vindo. Talvez pensamentos, talvez sentimentos, emoções, tá? É só isso. Não questiona. Apenas observa. Apenas observa. Tá? E quanto mais você vai observando, isso é prática, tá? Quanto mais você vai se acostumando, se dá esse tempo para 3 minutos, vai aumentando 5 minutos, 7 minutos. Tá? Quanto mais você vai aumentando esse tempo, mais você vai começando a perceber que os pensamentos vão diminuindo. Tá? Não é que vai parar, vão ter menos pensamentos. E não só isso, você vai começar a ver o que está por trás dos pensamentos. O que está por trás das ideias que você tem. O que está por trás do que você está sentindo, isso é o principal. Quais são as emoções, da emoção que está vindo, mas o que está por trás dessa emoção. Muitas vezes você vai descobrir aquilo que a gente chama umas histórias, eventos que você não tinha mais consciência. Tá? E aí que as coisas vão começando, né, a, vamos dizer assim, ficar mais claras internamente. Estou falando aqui do mundo interno. Tá? E o que isso vai trazer para vocês? No momento que você vai tendo essa mais consciência, você começa a perceber que muitos eventos da sua vida, ou a forma como você se relaciona, o relacionamento que você tem com as pessoas, muitas coisas, às vezes, não tem nada a ver com o que está aqui fora. Tem a ver com o que está aqui dentro. E é essa consciência que você vai tendo de si mesmo que vai fazer com que você comece a olhar o mundo aqui fora de uma forma diferente. Olhar as pessoas de uma forma diferente. Entender que talvez muitas coisas, não é culpa. É muito comum. Algo acontece, a gente tenta sempre pôr a culpa em alguém. E de repente você começa a perceber que é algo seu que atraiu a situação. Então vai te ajudar nisso. Mas tem que parar. Né? Eu sei que o mundo é muito material. Eu sei que o mundo é corrido. Não é só para vocês, é para todos nós. Tá? O mundo é corrido. Mas para. Comece com 3 minutos. Comece com 3 minutos. 3 minutos todo mundo aqui consegue ter. Para parar e ficar quieto. Por que somos criados com sofrimento? Ana, por que fomos criados? A gente não foi criado com sofrimento. A gente é o próprio sofrimento. Que tem uma situação lá. De onde vem esse sofrimento que o ser humano sente? Ele vem do sentimento de separação do todo. De achar que eu sou separado do outro. É você e eu. Nós somos diferentes.
A gente fala muito nas transmissões de Ananda, que acontece às quartas-feiras e aos domingos, tá? Desse estado chamado Ananda, que é o estado de felicidade. Né? Que Ananda é amor, é unidade, né? Tem tudo isso. O que a gente fala é o seguinte, quando a gente nasce, quando a gente veio para esse mundo, quando a gente nasceu, a gente estava num estado de Ananda, a gente estava num estado de unidade, a gente estava num estado de amor. Lá pelos 2 anos a gente perdeu isso porque entrou a mente, aí a explicação, aí vocês podem ver os outros vídeos que eu já fiz aí que eu falo um pouquinho sobre isso. No momento que a gente perdeu esse estado de Ananda, a gente perdeu porque houve essa separação, existiu entre o eu, foi criada uma identidade, foi criado um self, tá? E no momento que foi criado esse self, você se separa dos outros, você se separa de tudo. Antes, a gente, quando criança, como bebê, a gente se sentia conectado com tudo. No momento que esse eu surgiu, a gente se separou de tudo. Daí vem o nosso sofrimento, ou seja, um sofrimento existencial. Tá? Deixa eu ver aqui mais. Desde que eu comecei a fazer a transferência de Ananda e câmaras sagradas, legal, eu mudei demais. Hoje em dia eu não me abalo facilmente como antes, só tenho gratidão. Legal, obrigado por você ter compartilhado. Muito obrigado. Tá, tem uma outra pessoa também, Carla, falando que é exatamente isso, né? Que ela é muito grata também. Ótimo, continue. Eu confesso que ficava confusa nesse ponto de sofrimento, pois percebia que quanto mais me aprofundava em mim, mais esses sentimentos vinham à tona. Sim, pensava que estava fazendo algo errado, ou não estava evoluindo. Onde eu estava? Na verdade, percebi que quanto mais eu acessava essas memórias, eu as liberava. Mais fundo eu consigo ir na meditação e consigo sentir sentimentos mais elevados. E isso, tá? Então, após o sofrimento, né, vem, né, o que o Bhagavan fala, vem a bem-aventurança, vem o êxtase, vem sentimentos quando você está colocando mais elevado. É necessário ter consciência. Essa é a nossa jornada. Nós temos que olhar para dentro. Então estamos aqui para aprender o amar incondicionalmente. Sem dúvida, esse é o propósito da humanidade. Amar incondicionalmente. Só deixa eu tirar aqui compartilhar aqui. Tá? É amar incondicionalmente. Esse é o propósito. Coisa que nós não estamos vivendo isso. Tá? Ou pouquíssimas pessoas estão... pode contar nas mãos, nos dedos das mãos, vivem isso. Todas as vivências te conectam com a sua experiência interior. Todas as vivências te conectam com a sua experiência interior, sem dúvida, porque tem um ensinamento de Bhagavan que fala, né, que o mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. Ou seja, aquilo que está aqui dentro, então temos essas dores, nós temos as mágoas, essa separação e tudo mais. Tem várias coisas, né? Tem uns programas, né, que a gente chama dos 10 programas. Isso atrai situações aqui fora. Quando você começa a observar isso, quando você começa a ter mais consciência, essas coisas podem ir soltando. E quando vai soltando, ou seja, a sua experiência interior vai se transformando, você vai traindo coisas diferentes. Ou seja, o seu mundo exterior começa a ficar diferente. Você vai ter vivências diferentes. E quando não consegue perdoar quem nos feriu? Tá. Perdão. Tendo o seguinte. Você ficar mantendo raiva, sentindo rancor, mágoa, sei lá, de alguém que te fez algo. Não estou falando de algo certo ou errado aqui, tá? Estou falando no sentido. Alguém te fez algo, falou algo, teve algum tipo de comportamento que te machucou, te magoou, tá? Agora, quanto mais... e o que nós fazemos geralmente? A gente fica com aquela mágoa, a gente fica o quê? Relembrando a situação, tá? Então a gente volta a sentir, tá? A gente vai... começa a pensar sobre, isso não devia ter acontecido, devia ter sido assim, tá? Talvez até pensando em revidar, não sei, tá?
Agora entenda o seguinte, no momento que, perceba, quem está fazendo isso, você teve uma dor, você teve uma mágoa. Só que você fica fazendo, você fica alimentando essa mágoa. E quanto mais você vai alimentando essa mágoa, e tem gente que fica com mágoas, às vezes, por anos, por décadas, tá? O que você está fazendo? O que isso representa para você? Tá? Na verdade, é como se você estivesse tomando veneno. Porque é algo que a mágoa faz mal para todos nós. Quando a gente fala do perdão, o perdão não é no sentido de que eu vou esquecer de tudo, tá? E tá tudo certo, eu vou me voltar como é que fala? A conviver com aquela pessoa. Não é isso, tá? O perdão é entender que o outro também ele também tem as suas mágoas, ele também tem sofrimento, tá? Ele também tem inconsciência. E que aquilo que ele fez veio talvez de um espaço de inconsciência. Talvez é entender mais isso. Que no momento que a gente começa a entender que os outros, tá, também estão com as mesmas dificuldades, têm as mesmas dificuldades com consciência, como foi colocado aqui, que agem de uma forma inconsciente, fica mais fácil a gente aceitar isso no sentido de perdoar. Não quer dizer que você tenha que aceitar o que ele fez. Não quer dizer que você tenha que conviver com aquela pessoa. Mas é algo com você, é você com você mesmo. É algo você com você mesmo. Para quê? Para você não ficar se envenenando. Tá? Existe algum mantra quando os pensamentos de mágoa nos aprisionam? Não é um mantra, tá? É consciência, Bárbara. Tá? É você ter consciência, bem, o que isso está fazendo comigo? O que esse tipo de pensamento faz comigo? O que eu estou ganhando com ele? Tá? E nisso aí, tá. E da onde ele está vindo? Aí você é daquela situação, mas o que está por trás daquela situação? Internamente. O que você se fala? Que valores seus foram quebrados? Qualquer coisa. Você tem que começar a olhar para isso. Tá? E entender. Quanto mais você vai repetindo isso com você, mais mal isso vai fazendo para você. Falo de quando o mundo foi criado. Os humanos já nascem assim ou teve algum acontecimento que nos mudaram? Tá. Aí você vai ter tem um desses encontros que eu fiz no ano passado, onde, se não me engano, o título ele Por que o mundo está do jeito que está? Onde eu estou falando dessas 4 energias que chegam na Terra que mudam a nossa consciência. Tá? São chamadas 4 eras. Tá? E a gente está numa era que é exatamente a chamada, o nome se dá Era de Ferro, que é exatamente isto. É um tipo de energia de separação. Tá? Isso está mudando. Nós estamos indo para uma nova era, por isso muita coisa está acontecendo, que vai ser uma era exatamente do contrário, não da separação, mas da união. Mas depende da gente, né, do nosso trabalho com nós mesmos, para que a gente possa ir para essa nova era. Tá? Somos parte do divino, sim, porque não sentimos que esse amor incondicional se temos a luz do divino em cada um de nós. Nós temos a luz do divino em cada um de nós, sim. Nós somos parte do divino. Só que a gente esqueceu disso. A gente tem que relembrar disso. A gente precisa reviver isto. Como reviver isto? Pela consciência. Com esse trabalho interno. Gente, né, não existe... o divino é todo poderoso e tudo mais. Sim, é verdade. Mas entenda, é amor incondicional. O divino tem amor incondicional. É amor incondicional. Então, o amor incondicional, muitas coisas, às vezes é não interferir. Ele não interfere. Ele te ama do jeito que você é. Se você está sofrendo, ele te ama desse jeito.
Se você está feliz, ele te ama desse jeito. Tá? Se você é assim um assado, ele te ama desse jeito. Não há distinção. Então, como nós podemos recuperar essa luz interior? Essa luz do divino em nós? É pelo nosso trabalho de consciência. É pelo nosso trabalho de consciência. Desenvolvendo esse amor incondicional. A gente precisa nutrir, chegar nisso. Como eu coloquei antes. Deixa eu colocar aqui até de volta. Onde está aqui? Tá? É desenvolver nossa consciência. Né? Essa é nossa... A gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso. Exige esforço? Sim, exige esforço. Né? Deus é todo-poderoso? Sim, é. O divino é todo-poderoso? Sim, é. Mas não adianta você ficar sentado ou deitado na rede esperando que algo vai acontecer, que não vai. A gente tem que ir atrás disso também. Se você quer algo na sua vida, você vai atrás. Você vai lutar por aquilo. A mesma coisa quer sair do sofrimento, quer desenvolver esse amor incondicional, tem que começar com consciência. Desenvolver a consciência. Você pode também, junto com isso, tá, conhecer um pouco mais, né, o trabalho do 81.000 Diksha Yagna. Esses encontros que a gente faz com o Bhagavan vêm dentro desse trabalho que se chama Diksha Yagna. Que o Bhagavan até dá um nome, né? Esse é o grupo que ele chama do Exército do Amor. São as pessoas que vão estar crescendo, vão estar se desenvolvendo, vão estar chegando no amor incondicional e impactar as outras pessoas. Né? Que depende, então, para isso é trabalhado o quê? Em todos os nossos encontros é trabalhado consciência, para que a gente possa chegar no florescimento do nosso coração. E é aprendido, ou a gente vai desenvolvendo, a gente vai nutrindo, tá, a conexão com o divino. Porque a gente pensa no divino em algo vivo, a gente pensa no universo em algo vivo. Então, esse algo vivo precisa ser nutrido. Como é que te nutre? Criando uma conexão, criando um vínculo, conversando, do jeito que a gente acha que tem que conversar. Então a gente vai nutrindo isso, porque nesse momento que você começa a criar conexão, você consegue receber essa ajuda externa, essa ajuda do divino. Novamente, quem que tem que dar os passos somos nós, em consciência e desenvolver a conexão com o divino. Tá? Então, é isso que é necessário. Vocês podem conseguir isso, né, como algumas pessoas colocaram, com essa transferência de Ananda, que são de quarta e domingo, né, são eventos gratuitos, tradição do estado de Pico, que é de quinta-feira. Pode conseguir isso também com o curso do Dádiva de Ananda, que é aquele curso de 3 horinhas, que acontece uma vez por mês ao domingo. Tá? Nós temos várias coisas. E o principal é esse encontro que é do 81.000 Diksha Yagna. Que esse sim é algo um ano todo. A gente tem encontros todos os sábados. Tá? E um dos sábados é um encontro com o Bhagavan. Porque, segundo ele, né, quando a gente trabalha 0,01% da população mundial, que é esses 81.000, a gente consegue mudar o planeta. 81 pessoas nesse estado de amor incondicional impactam outras 100.000 e a gente transforma o restante da humanidade assim. Tá? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma pergunta? Ficou difícil quando parei para refletir a minha vida. Comecei a sentir a situação que eu estava vivendo, cuidando e sendo curadora do meu irmão com surto. Tá, não é fácil. E aí entrei na dor que estava sendo isso. Passei anos servindo, olhando para o outro. Confesso que tenho chorado bastante sentindo minha estafa. Aí está sendo um desafio tomar atitude que consiga ver saída para essa jornada. Até onde é olhar as minhas necessidades, as necessidades do outro. A vida não tem nada de fácil. Tá? Você está colocando isso, eu estou agora lembrando até da minha esposa que agora há pouco estava lá com os pais dela, tá? Os pais com 93 anos, a mãe com Alzheimer, o pai com demência,
são leves, mas dão trabalho. Tá? Eu percebo o quanto também ela se entrega nisso para cuidar dos pais. Tá? Quando, né? Isso eu falo muito com ela também sobre isso, né? Minha necessidade é do outro. Gente, tá? Se dá esse tempinho, Cíntia, se dá esse tempinho para você, esses 3 minutos, e pare. Não é olhar a situação, é olhar como você está vendo a situação, como é que você está entendendo a situação. As percepções e ideias que você tem sobre isso. Por que você acha que o outro é mais importante? Né? Observar isso. Observar quais são os pensamentos que estão lá no fundo, que estão gerando esse tipo de comportamento. Eu não estou falando que é o certo ou errado. Eu estou falando apenas de ter consciência disso. Você quer dizer que você vai largar o seu irmão? Não. Talvez você vai começar a lidar com esse cuidado com o seu irmão de uma forma diferente, que é boa para ele e também boa para você. Gente, não é fácil, eu sei que não é fácil, como eu falei, eu vejo pela minha esposa, a Dira, tá? Mas é possível, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá, o despertar da consciência é lembrar de quem nós somos. Eu vou colocar até um pouco diferente. O despertar da consciência é a gente saber quem nós somos, porque a gente esqueceu, não é nem lembrar mais, porque a gente esqueceu totalmente quem nós somos. Tá? É realmente a gente ver quem nós somos e o que nós precisamos. É que vocês viram, o pessoal aqui do Zoom viu aqui, a Margaret acabou de colocar exatamente sobre esse trabalho do 81 mil. Né? Tá entrando para um próximo ano, tá? É uma oportunidade imensa para vocês. Quem quer fazer parte do Exército de Amor, essa é a oportunidade, gente. Entra aí no link, né? Dá uma olhada lá no site, porque tem mais informações e vai tirando dúvidas com a gente. Você também pode entrar aqui no nosso grupo do Telegram, que também tem várias informações sobre os eventos gratuitos, tem muitos eventos gratuitos sobre o Diksha Yagna, bem, sobre muitas coisas, né? Dúvidas que podem ser tiradas também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Tá. Deixa eu ver se eu não perdi mais nada. Bem, passei por isso com meu filho, tá? Bem, gente, deixa eu tirar. Bem, mais alguma pergunta, né? Caminho para... Te dá 3 minutos, começa com 3 minutos e começa a se observar. E é prática, como eu falei no início, você vai só ver pensamento, sua cabeça vai dar a volta ao mundo. Tá? Você vai lembrar de muitas coisas boas e ruins. Tá bom, vai observando, vai se acostumando a observar, vai se acostumando a se olhar. Meditação é isso, é se olhar. Aí com o tempo você vai começar a perceber um ritmo menor dos pensamentos e vai começar a perceber o que está por trás. Sempre que vier uma emoção, sempre que vier um sentimento, tá, que te incomoda ou vier um incômodo, tenta observar o que está por trás dele, desse sentimento, dessa emoção. Que tipo de pensamento está vindo? E talvez esse pensamento, às vezes a gente dá um nome de história, está ligado a algum evento passado. Talvez um evento da sua infância. Apenas observa e acolha, né? Não é querer mudar, não é querer, porque não dá para mudar porque já aconteceu. Tá? Não é querer culpar o outro por causa daquilo, não tem nada a ver com o outro, é com você, porque é você que está sentindo. Tá? Então comece com isso, vai se observando. Você vai descobrir um mundo aí que é incrível e vai ter um impacto em você, com certeza. E junto com isso, né, que quer acelerar esse processo, participe dos nossos encontros de Ananda, participe do Dádiva de Ananda. E quem sente esse chamado para que algo fazer parte do exército do amor, entra no Diksha Yagna. As informações foram colocadas aqui. Né? Vem fazer parte desse grupo aí que está crescendo em consciência, um grupo que está se movendo de cada vez mais rápido
para chegar nesse amor incondicional. Tá? Bem, tem tradução o curso? Sim, tem tradução. Sou eu que faço a tradução, por sinal. Tá? Mas depois entra lá no site, manda mensagem para a gente vai estar tirando as suas dúvidas. Qualquer outra dúvida que você possa ter sobre o 81 mil Dikshayari. Tá bom? Bem, gente, já são 10... Estou chegando dias 15 para as 10, tá? Acho que tá bom. Qualquer coisa, vocês podem ir se comunicando com a gente lá pelo site, né? Já fui colocar todas as informações aqui no grupo. Aqui pelo Instagram também, mandando direct, né? Que nós temos um grupo que está sempre respondendo. Vocês podem ter muitas informações no grupo do Telegram também, tá? Vão entrando em contato e vão experimentando. E começa com isso que eu falei, gente. Se para 3 minutos e se olha. Apenas isso. Esse é um ótimo primeiro passo. Bem, eu agradeço muito obrigado pela presença de todos vocês, espero que tenha sido útil para vocês, e vamos crescer, gente, vamos crescer em amor. O mundo, nós estamos precisando e o mundo também está precisando com urgência. Tá? Isso aí, beijo no coração de todos. Muito obrigado, gente. Gratidão.